Vamos lá. Rodada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro neste domingão, 8h30, Mineirão. O duelo com o Grêmio e o público, infelizmente, vai ficar naquilo ali, 30 e poucos mil torcedores, mas a turma que for tem que cantar muito para o Cruzeiro tentar esta vitória para seguir aí nesta grande campanha que faz e principalmente a campanha em casa. É um duelo importante esse jogo diante da equipe do Grêmio. O Grêmio que chega com Marlon entre os relacionados. Se ele jogar, o Cruzeiro vai ativar uma cláusula da multa, R$1,5 milhão. O Grêmio não precisa comunicar nada, colocou o atleta em campo, o Cruzeiro terá direito a receber este R$1,5 milhão. Sobre o time, técnico Leonardo Jardim só vai definir a equipe. Claro que na cabeça dele já tem o time provável, não deve fugir daquela base ali que atuou diante da equipe do Banfield. Se não tiver nenhum problema de ordem médica, uma tendência até do Wanderson retornando entre os titulares, com o Marquinhos ficando como opção no banco de reservas, mas isso é assunto para amanhã. E aí vamos aguardar 1 hora antes da bola rolar, 7h30, sai a escalação oficial e a gente traz tudo aqui na Samuca TV, divulgando mais uma vez, hein? Super live neste domingão, porque teremos estúdio móvel KTO, Esplanada Sul do Mineirão, recebendo o Fabrício e o Léo, ex-jogadores do Cruzeiro com muita história, com a camisa 5 estrelas, para a gente falar sobre todo este momento do Cruzeiro, a situação de tabela. O Léo jogou no Grêmio muito tempo também, cruzeirense. O Fabrício, mais uma vez, o nosso convidado aí, você pode passar lá uma série de ativações da nossa KTO no Estúdio Móvel. A nossa live começa às 4 da tarde. Do Estúdio Móvel, a partir de 5h30 da tarde. Então, todos vocês convidados para acompanhar mais uma super transmissão aqui na Samuca TV e a narração, claro, do nosso vibrante Alberto Rodrigues. O ritmo agora já é de concentração na Toca da Raposa 2. E aí, amanhã saberemos quem foram os convocados para este compromisso. O técnico Leonardo Jardim tendo aí praticamente todo mundo à disposição para este duelo. Lembrando que o Eduardo vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe do Vitória. Temos uma informação importante que se refere a Guimeira. O jogador está sendo emprestado a um clube de Portugal. O meio-atacante de 20 anos já rescindiu o contrato com a Aparecidense e vai ser reforço do Feirense, da 2ª Divisão de Portugal, empréstimo de uma temporada. Cruzeiro aí aposta numa evolução do Guimeira, indo atuar no futebol português. E aí vamos acompanhar. Recentemente teve uma negociação com o Botafogo, acabou não indo para frente, e o Guimeira então será jogador do Feirense de Portugal por uma temporada, emprestado pelo Cruzeiro. Agora, o assunto que vem bombando, todas as perguntas em rede social e por aí vai, é sobre Matheus Gonçalves. A negociação com o Flamengo, em que pé está? E aí, vamos trazer aqui alguns detalhes, porque essa conversa Cruzeiro e Flamengo foi retomada nos últimos dias. O Cruzeiro, inicialmente, pensou em comprar 70% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. O Flamengo respondeu com uma pedida de 3,5 milhões de euros, mas por 50% dos direitos econômicos. E aí as partes chegaram em um valor. Tanto que o Cruzeiro enviou uma proposta oficial para o Flamengo. E nessa proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta, o Cruzeiro estabeleceu que faria o pagamento em 3 parcelas com 1 ano para quitar toda a transação, todo o valor. Uma parte maior assim que o atleta assinar o contrato e depois outras 2 parcelas finalizando na metade de 2026. E aí veio uma sinalização do Flamengo para um pagamento à vista. E nos últimos dias até,
o presidente, o BAP do Flamengo, é a informação que a gente tem, ele passou aí resolvendo algumas questões pessoais e a conversa hoje, ela acontece desde que a negociação começou, uma conversa direta, BAP e Pedro Lourenço. E aí, o BAP dando a palavra em cima deste valor, e agora a questão continua sendo o pagamento, a forma de pagamento. Aí o Cruzeiro pode pensar em 2 parcelas, uma à vista e a outra em pouco tempo, ou se a solução for somente um pagamento à vista, acho que o Pedro Lourenço também não teria problema em sapecar de novo um Pix lá para o Flamengo de 3,5 milhões de euros. Com as pessoas que a gente conversou, ninguém acredita que a palavra do presidente do Flamengo, do BAP, neste caso com o Pedro Lourenço, ela vai fazer curva, né? E será mantida para que a negociação aconteça normalmente. Não tem, obviamente, nenhum documento assinado, até porque falta essa questão da forma de pagamento. Definindo isso, você parte para fazer toda a documentação, e documento vai para lá, documento volta, assina isso, e com o jogador. E da parte do jogador, o staff do Matheus Gonçalves tem tudo apalavrado com o Cruzeiro, tempo de contrato, salário, e o atleta, ele já se vê aqui em Belo Horizonte, porque sabe que não será aproveitado no Flamengo, pintou uma boa proposta para o Flamengo. Se pensava em 8 milhões de euros por 100%, tem 3,5 milhões por 50%. É quase o que o Flamengo pedia lá atrás, e só que o atleta ele acabou se desvalorizando e vem jogando até no time sub-20. Então, o staff do Matheus Gonçalves vai trabalhar para que a palavra seja do BAP, ela se mantenha, tanto que eles negociaram com o Cruzeiro através de uma autorização do Flamengo. Ninguém iria acertar base salarial, tempo de contrato, se não tivesse uma sinalização do Flamengo em termos de valores e uma negociação muito bem encaminhada entre os presidentes, né? O BAP e o Pedro Lourenço. Então, todo mundo acredita que é questão de tempo aí, passar jogo do Flamengo, final de semana, o BAP aí com esses probleminhas pessoais para resolver, não sendo nada demais, e aí sim as conversas vão continuar. É um atleta que o Cruzeiro quer muito, o jogador quer muito, pelas informações que a gente tem, sabe que através aí do Leonardo Jardim, que conversou com o atleta, tem uma margem muito grande para evoluir, e sabe também que ele não será aproveitado no Flamengo, né? Esse é o fato. O Flamengo recebeu várias outras propostas, mas nenhuma como a do Cruzeiro, e que tem o dinheiro para fazer pagamento, né? E volto a repetir, não teve ainda essa conversa derradeira do BAP, só aceito à vista, e o Cruzeiro já sinalizou. Mas se isso acontecer, o Cruzeiro, a tendência é de que sapeque o Pix, assim como foi na época do Fabrício Bruno, para contratar Matheus Gonçalves. Claro, galera, a negociação está fechada? Não. A documentação está assinada? Não. Tem um acordo de palavra entre os presidentes em cima de valores. Forma de pagamento é o que falta e, claro, se o presidente mantiver a palavra, Matheus Gonçalves será jogador do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Ô, Thiago, 12h29, deixa eu trazer essa informação antes da gente falar da preparação do Cruzeiro do Matheus Gonçalves, porque ontem foi uma notícia veiculada também no início da noite, trouxemos aqui na Itatiaia, no nosso Itatiaia Esporte, também nas redes sociais, essa quase contratação, esse quase acerto do Cruzeiro com o jogador. Porque tem alguns detalhes nesse meio do caminho, né? O Cruzeiro teria oferecido 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Esse valor aí na casa de 22 milhões e 700, quase 23 milhões de reais. Vamos colocar assim esse valor aproximado, devido aí à cotação. E agora faltam alguns detalhes na forma desse pagamento para que o negócio seja sacramentado. E trouxe hoje em manchete, quando você mencionava ali no início do programa, que o Flamengo, algumas partes da diretoria do Flamengo, algumas pessoas que fazem parte da diretoria do Flamengo, não gostaram muito, né, desse acerto do jogador. Também a torcida não gostou,
pegou ali o torcedor de surpresa. Nas redes sociais o que a gente pode ver é que o torcedor ficou um pouco chateado, porque é um jogador de 19 anos, habilidoso, com vocação para a seleção sub-20. A gente até falava, né, Thiago? Você acompanhando alguns jogos do Matheus Gonçalves, é um atleta habilidoso, liso, tem uma característica muito de partir para cima, e isso que o técnico Leonardo Jardim teria gostado. Inclusive, a diretoria do Cruzeiro conversando com o atleta, com quem cuida da carreira do atleta. Quem cuida dele é o Juliano Bertolucci, um empresário para lá de conhecido no futebol brasileiro, no futebol também internacional. Mas é isso. Algumas coisas ainda precisam ser acertadas entre as partes para que esse jogador, que na atual temporada fez 13 jogos e marcou 2 gols, seja contratado pelo Cruzeiro. Thiago? Olha, esse Matheus Gonçalves, aliás, o André Artes está dizendo aqui, Thiago, Mateuzinho não vem dar peso não, é Matheus Gonçalves. Tá bom, André, vou respeitar você. Matheus Gonçalves. Ele é chamado de Mateuzinho da base do Flamengo, mas no profissional é chamado de Matheus Gonçalves, você tem razão. É bom de bola, tá, Edu Panzi? Ele é muito bom de bola. Ele, claro, ainda é garoto, precisa se desenvolver, já teve relatos de problemas extracampo, mas com um bom treinador, com um bom time, e ele também a fim de fazer dar certo, seria, na minha avaliação, uma ótima contratação. E talvez, Edu Panzi e Nath Fiuza, isso explique o chilique que a torcida do Flamengo tá dando nas redes sociais. Quando vazou a informação de que o Cruzeiro tinha negociação adiantada com o Matheus, foi uma enxurrada de críticas à diretoria do Flamengo por esse possível negócio por 3,5 milhões de euros por um garoto muito promissor. Vale lembrar, Edu Panzi, o Flamengo tá vivendo seus problemas. O Boto, contratou o gringo que acabou sendo vetado pela diretoria quando o cara tava no aeroporto para embarcar, o atacante que o Flamengo buscava na Europa. Quem? Mickey. Tava prontinho para embarcar e o negócio melou por pressão interna. O Pedro agora, grande celeuma envolvendo, ídolo do Flamengo, Pedro afastado, Felipe Luiz bastante cobrado, e agora mais essa envolvendo o Matheus Gonçalves. Mas que é bom jogador, bom de bola viu, Du? E por 3,5 milhões de euros... Pedro Lourenço, bom, né? O Pedro pra comprar é bom, hein? Cara, eu acho um negoção. Caso dê certo. Gosto muito do Matheus Gonçalves. E ele se encaixa naquela característica que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, né? Do pontinha canhoto. E ele é o ponta canhoto, joga mais pelo lado direito, a perna invertida, muito agressivo, muito bom de bola, 19 anos, é acima da média. Acho que o Cruzeiro estaria pagando um valor muito bom por 50% do Matheus Gonçalves. Você tem razão, o extracampo dele talvez seja o sinão desse negócio, deu problemas lá no Flamengo, mas chegaria aqui já com o Cruzeiro sabedor disso, vai trabalhar com um técnico que tem mudado muitos atletas dentro da toca, tem trazido esses caras para a realidade, olhando mais o lado profissional, e eu acho que o Cruzeiro aposta nisso também, no poder do Leonardo Jardim, de convencimento, de trabalhar com jovens e de mudar a cabeça do Matheus Gonçalves. Se o negócio for feito, o Cruzeiro está fazendo uma grande contratação, é um ótimo reforço, é um cara para chegar, para brigar por titularidade e para entregar ao Cruzeiro tecnicamente e quem sabe ali na frente, financeiramente também. Eu tô torcendo muito para que dê certo. Ô, Thiago, é interessante o Panzi falar isso. Sei que você vai passar também a bola para nossa Nath, mas olha só, o Gabigol recentemente, ele foi entrevistado da turma do Podpah, lá na Centauro, e ali era até o lançamento da chuteira dele lá, da Mizuno, enfim. E aí ele falou que vários atletas vêm perguntando do Cruzeiro para ele. E eu tenho certeza que nessa linha aí do Matheus Gonçalves foi um que perguntou. Matheus Gonçalves teria o Gabigol, teria o Fabrício Bruno, jogadores que ele conhece da época de Flamengo. E por isso já teve esse papo do jogador com o Leo Jardim, do jogador com a diretoria, do jogador com os antigos companheiros, para entender esse projeto do Cruzeiro, o que o projeto do Cruzeiro pode chegar, que é uma Copa Libertadores da América. Tudo isso pesa também para o jogador entender, lá eu vou atuar, lá eu vou poder demonstrar meu trabalho, porque recentemente ele deu uma entrevista, inclusive, falando, eu vim pro Sub-20 porque lá em cima eles não estão me utilizando. Eu joguei o duelo contra o Botafogo e marquei 2 gols. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.